Sejam bem-vindos ao Market News. Estamos em meio à crise de todas as crises e você acha que agora o risco de guerra passou? Não, gente. Agora que começa a guerra. Sabe o que acontece em épocas de recessão ou medo de recessão? O oil cai. E o pior, se a OPEC fizer certo, o oil cai pouco. Se a OPEC fizer ruim, o oil cai mais. O oil já sabe o que está acontecendo. As posições em oil já estão diminuindo. Tem muita coisa acontecendo, enquanto que muita gente está achando que o oil vai para $100. Vamos falar sobre o Market News, que tem muita novidade por aí. Hoje tem a reunião do Fed. E aí tem coisas importantíssimas que eu preciso falar para vocês. Por isso que vamos lá. E o pior é que é tanta coisa louca acontecendo, é tanto ódio, é tanta coisa em meio à guerra que nós temos que aprender e saber como se defender. Tem determinado tipo de pessoa que eles não temem nada e nem ninguém. E se você não estiver preparado para lidar com esse tipo de coisa, você vai acabar pagando um alto preço. Nós estamos vendo esse mercado subindo diante e antes da reunião do Fed, que é na quarta-feira da decisão de juros. Normalmente é um evento bearish. Será que, ainda que vierem bem os dados da inflação, será que tudo isso já não está sendo precificado, né, nesse rally e que, quando vier a notícia, o mercado vai cair? Será que nós não estamos olhando para o topo de 2022? Vamos ao Market News. Você tem que clicar ali em mais e daí pegar o link na descrição. BankMath40 para Elite e o código que está aqui na tela, TUULIWHX para Apex. É muito importante vocês cliquem e vejam ali na descrição do vídeo que tem um monte de informação que eu sempre coloco ali, tá, gente? Então, clique em mais ali. O meu tá aqui more porque tá em inglês. Mas ali tem várias informações importantes que você não pode perder. Inclusive, às vezes tem índice na descrição que você pode chegar mais rápido e encontrar o que você quer. Vamos nós, porque a missão impossível continua. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Bom dia a todos, eu sou a Doutora C e esse aqui é o Market News, sessão especial. Vamos falar agora sobre a reunião do Fed que tem hoje e os grandes momentos. Será que é realmente o topo de 2022? O fechamento de ontem foi bem interessante, onde o Nasdaq, pela primeira vez depois de muito tempo, liderou com mais 1,01%, seguido do S&P 500 mais 0,73% e finalmente o Dow mais 0,30%. Vamos dar uma olhada aqui nos setores. Então aqui liderando a gente teve energia, onde o oil se saiu muito bem, setor de comunicação, imobiliário, tecnologia e materiais básicos, e aqueles setores mais demorados ali que não foram tão bem. A gente teve aqui o consumidor cíclico, o financeiro e ainda o consumidor defensivo. Então, uma coisa meio misturada, não dá para dizer que tá risk on, não dá para dizer que tá risk off. Mas olha que interessante se a gente olhar aqui na performance de um mês desses setores. Os setores que estão melhores é o setor de saúde, que é o healthcare, depois em utilidade, aí de consumidor defensivo também. E o que é isso? Estudos são setores defensivos do mercado. Isso aqui não é que a pessoa tá achando que o negócio vai subir para sempre, que vai ficar tudo bem eternamente. Não, isso aqui é temor no mercado. E quem que tá com a pior performance de todas aqui do mensal? Olha lá, gente, é o oil, energia. Tanto o oil quanto o net gas ficaram horríveis todo esse tempo. Então tem aqui energia, o setor financeiro e também o consumidor cíclico e ainda comunicação. Então o que isso aqui fala para vocês? Que esse rally foi um rally de medo. Quem teve o maior percentual do mês agora caiu mais também. Porque se você considerar o mês todo agora, a energia teve o pior desempenho. Então essa subida é fake. O medo de recessão e pouco crescimento econômico é real. Por sinal, o melhor setor de desempenho não do mês, mas do ano inteiro foi energia. Só que se a gente olhar aqui a energia no desempenho aqui nesse mês, foi o pior. A energia foi exatamente o pior setor de desempenho esse mês. E energia, quando não desempenha bem, é recessão. Simples assim. Pode ser temor de recessão
ou pode ser recessão propriamente dita, mas de qualquer maneira não é bom. Aqueles setores que foram melhor foram exatamente esses setores defensivos. Porque esse desempenho aqui, onde tem consumidor defensivo, utilidade e o sistema de saúde aqui, que estão os principais, isso daqui é risk off, gente. Isso aqui é mercado em tendência de queda. E aí, isso significa que as pessoas estão tirando o dinheiro da mesa. O dinheiro sai da bolsa de valores, vai para a renda fixa. Então, vamos ver o gráfico aqui do SP500, tá? Na figura da ETF SPY. Então, se a gente considerar esses últimos 2 meses, os setores de melhor desempenho foram tudo setores de defesa. Toda essa linha que você vê aí da cunha ascendente, que agora está rompendo para baixo, ela é totalmente defensiva. E isso tudo é só para a gente se lembrar que nós estamos ainda num bear market. Vamos olhar agora para o mapa aqui. A alta aqui foi por algumas companhias, né, de tecnologia, né? A gente viu aqui o Google, a Amazon, Microsoft, Meta também, que é o antigo Facebook. Olha ali a energia, né, com a Chevron. Então essas ações aqui de petróleo. Mas, de novo, vamos sair do diário e vamos entrar aqui na performance do mensal. Olha lá que interessante como fica. Sistema de saúde liderando, gente. Olha ali as utilidades também em verde. Olha o consumidor defensivo ali no canto superior direito. Ou seja, são todos aqueles setores do medo. As pessoas, quando estão com medo, elas vão para ações que não vão cair tanto. Olha que horror a energia, Chevron perdendo quase 6% ali no mês, tá? Então, ontem o movimento que eu tava esperando aconteceu, né? Primeiro foi uma subida enlouquecida, e aí simplesmente o candle que começou, ele desfez todo. E o interessante é que a gente acabou fechando abaixo dessa linha vermelha aí do canal de alta. Então, agora dá pra ver, né? Que o que formou ontem não foi só o rompimento para baixo da cunha descendente que depois fez o pullback, mas agora realmente a gente tem no curtinho prazo aqui também um topo duplo. E olha o MACD aqui, ó, o MACD ainda dando um sinal claro de venda. Ontem foi um dia muito importante, a gente teve dados aí da inflação, tá? Então o CPI é um dado importantíssimo, é tipo IPCA aqui no Brasil. Então os dados da inflação, né, eles vieram bons até, porque quando tem o dado abaixo, significa que a inflação ela tá menos pior. Existe ainda, não é que tá tudo lindo, mas ela veio menos pior. E foi bem importante, porque foi um dado, assim, de inflação que foi bom e muito melhor do que aquele esperado. Por isso que os futuros do SP500 já no pré-market já estavam subindo enlouquecidamente. Então, em épocas passadas, né, quando o dado vinha muito bom, a gente acabava vendo, né, um rally infinito. Só que o que aconteceu, né? Esse mercado, ele simplesmente fez um gap para cima e fez um crash. Então, sabe o que aconteceu ontem? Foi muito parecido com quando eu falei para vocês, contemplem o fundo de 2022, né? Porque se vocês olharem para esse candle inicial elefante ali, tá? Que começou todo esse movimento de alta da cunha ascendente, a gente abriu e o negócio subiu violentamente. Então, o que aconteceu ali, né? O CPI veio ruim, tá? Quando o CPI veio ruim, aí o que aconteceu? O mercado, ele abriu em gap de baixa, só que ele fechou o gap e continuou subindo e tá subindo até hoje. Foi isso que aconteceu ali naquele dia. Então, ontem o CPI veio bom. Aí o que aconteceu? A gente abriu num gapzão, e aí subiu, só que depois o negócio fechou e voltou violento. Nós estamos vendo o contrário, gente, porque o bom é ruim e o ruim é bom, porque esse mercado tá tão difícil e ninguém entende nada. Basicamente a gente tá olhando pro topo de 2022 ali, né? Quando foi lá outubro, a gente viu esse fundo duplo. Notem, né, que esse fundo direito ele é mais baixo do que o fundo esquerdo ali de outubro. E notem também que o MACD naquela época ali, ele deu compra. Inclusive, o MACD, ele também tem um fundo mais alto do que o anterior ali naquela linha do MACD, o PPO, né? Lá em outubro, ali que começou o rally de alta. Não agora, tá, gente? Por isso que quando eu vejo essas formações aqui, ó, no diário, né, de topo duplo, tá? Com um sinal de venda do MACD, que claramente, né, você enxerga ali que ele teve um topo direito mais alto até do que o topo esquerdo. Um sinal de venda bem bonito. Isso aí mostra o mercado caindo quando há notícias boas, ou seja, a inflação tá melhor, tá ficando sob controle. Mas não é isso que eles querem.
Então, ainda que o SPY faça um pouquinho mais de rally, vai até, no pior das hipóteses, vamos dizer aqui 416, isso aqui é uma excelente oportunidade de abrir um short, porque a gente está muito bem aqui no gráfico diário, né, para venda. Esse nível aí é onde tem o topo máximo ali da cunha ascendente. Porque o racional aqui é que, e se esse gap que a gente viu foi um gap de exaustão, né, e aí início de movimento vendido? E sabe onde nós estamos? Nós estamos ali na média de 200, que é essa linha azul mais forte. É por isso que a gente está indo para baixo, para cima, o mercado está pensando, não define. Isso aqui é um ponto muito importante aqui, que vai definir muitas coisas. Se a gente considerar essa linha preta aqui vertical como um desvio padrão, e é o que ela é mesmo, tá? Se a gente continuar esta queda, a gente volta para a abertura do mês de dezembro, tá? Que tá aqui representado. E aí a gente pode continuar caindo até, né, a mínima esperada semanal, que está ali nos 380,47. Essas duas linhas azuis tracejadas, elas mostram o movimento semanal esperado, né? Então a gente tem aqui 380 como um movimento inferior e o movimento superior está ali em torno dos 407 quase, né? 406,08. Então, ainda que o mercado tente fazer qualquer recuperação, vai ser muito difícil de passar desses 407 aqui hoje. Então, ainda que o mercado suba um pouquinho, ele não vai invalidar esse topo duplo, tá? Porque a gente vai precisar ver o fechamento do candle para ver como é que vai ficar esse movimento, essa formação. Vamos agora para o gráfico semanal, porque a gente precisa ver o que está acontecendo aqui, que está bem legal. Nos últimos capítulos, a última vez que a gente teve rejeição foi exatamente nessa linha verde, que é a média de 50. E foi a mesma coisa que a gente teve também da outra vez aqui, lá em agosto. Porque quando começou a grande queda ali em agosto, foi também uma rejeição da média de 50. Quem não assistiu o Market News anterior, veja, porque eu vou com mais profundidade lá, né? Inclusive, por isso que a gente até viu aquelas ações, né, com percentual que estão acima da média de 50 para ver a força desse mercado, a respiração do mercado em semelhança com quando a gente vê ali quando é com a média de 200, né? E também tá com cara de topo. E o interessante é que o topo que a gente tá vendo agora, por sinal ali, né, perto dessa linha do semanal, do movimento superior esperado, é muito parecido com agosto. Só que aí o desvio padrão do semanal tá lá, gente, em 380. Então, voltando aqui para o gráfico diário, a gente pegou esse rally de outubro, né, quando todo mundo estava pregando crash, e foi um rally muito bom, que durou até agora. Mas agora, porque é final do ano e é tudo incerto e a maior parte das pessoas já fez o seu lucro de 2022, é meio complicado ficar ainda posicionado em operações. Não acho que vale o risco. E o interessante é que a gente fez um candle elefante aqui em dezembro, só que agora a pergunta que fica é: será que nós vamos apagar esse candle verde elefante ali com outros candles vermelhos e talvez um hoje? Que tem cara de topo duplo? Tem. Se vai confirmar, aí já é outros 500, mas tem uma boa probabilidade. Então, tanto por razões fundamentalistas quanto por razões gráficas, né? A gente tá nesse canal de baixa, a gente tá naquela cunha ascendente que tá rompendo para baixo. O mais provável é que o SP500 continue caindo e ele vá ali, pelo menos até o começo, esse primeiro trimestre aí de 2023, ali para os 315, podendo chegar até $300 mesmo esse SPY. Então aqui, porque nós estamos nesse topo do canal de baixa, e esse canal de baixa ele vem se mantendo já há bastante tempo, tá? É mais provável a gente ter esse posicionamento short do que long, né? Então a posição vendida aqui, né, que você entra na venda vendendo, tá bem mais confortável do que pensar em compra agora, né, depois desse ralizão aí desde outubro. Então, se todo o grande ralizão começa com o Nasdaq, vamos ver se eu estiver errada, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Nasdaq, o que o Nasdaq tá falando. O Nasdaq, ele tá até com um topo triplo em formação. Olha o MACD aqui, a linha de PPO dele mostra, né, um topo mais baixo. Esse topo direito tá mais baixo do que o anterior, enquanto que o Nasdaq ele chegou a fazer preços mais altos nesse final desse topo triplo aí da direita. Tudo isso aqui é uma divergência de venda. E detalhe, com um volume bem importante. O dia que a gente viu ontem é um dia de distribuição, gente. Esse é o primeiro dia de distribuição que a gente está vendo aqui desde novembro, quando a gente teve a primeira correção.
Então vamos ver como é que os índices estão andando, tá? Se a gente pegar o Nasdaq e dividir pelo SPY, tá? Portanto, tudo ETFs, né? Então QQQ dividida por SPY, a gente vai ver ali que tem uma importante linha de suporte vermelha, né? E que por enquanto essa linha vermelha está segurando, o que é uma coisa legal. Em cima, né, a gente vê exatamente essa relação do QQQ/SPY. Embaixo tem o índice americano do SPY. E olha ali, a gente vê uma rejeição muito clara também da média de 50. Então, isso aqui que eu já tinha levantado para vocês, que parece ser um triângulo simétrico rompendo para cima, talvez não seja. Talvez isso aqui seja uma bandeira de baixa, gente. Isso aqui é uma formação de venda. Isso aqui não tem nada bullish, tá? E detalhe, a gente pode ter uma venda bem significativa que pode durar dias ou até semanas mesmo. E aí vem quando que vai começar, né? Possivelmente agora, depois do Fed, né? E o pior é que depois de dezembro, aí vem aquele monte de revisões dos balanços das empresas. E se começarem a revisar tudo pro negativo, aí acentua mais ainda a queda, tá? Vamos falar um pouquinho do Dow, né? Porque o Dow, ele liderou até pouco tempo aí, né? Foi a ação de melhor desempenho. E o Dow tá lá também, com o seu topinho duplo. Olha o MACD ali do Dow, né? Já deu sinal de venda. E a gente vê ali no PPO, né? Que tem topo mais baixo já acontecendo ali no MACD. É interessante que o Dow também tinha um canal de baixa, só que o Dow ele começou a fazer trade acima do canal de baixa, o que foi um alerta, tá? E aí vem a pergunta, será que a gente tá vendo aqui é realmente um topo duplo? Movimento significativo caindo aqui, né? Acontecendo. Só que no início, o que acontece? O Dow ele ainda continua mais forte, tá? E aí depois você vai ver as outras coisas caindo mais, né? Então o Nasdaq ali, o QQQ, ele vai cair bem mais significativamente do que o Dow. Então se a gente considerar o SP500, o Dow e o Nasdaq, certeza que o Nasdaq agora tá o melhor para você vender. Então vamos falar agora sobre o índice de volatilidade e medo. Esse índice ele é muito importante porque ele é inversamente proporcional ao mercado. Quando o VIX está caindo, todo mundo está feliz, o mercado está subindo. Quando o VIX sobe, aí todo mundo foge e o mercado cai. Então, enquanto o mercado assim estava pensando no que fazer, o VIX estava subindo, tá? E ele atingiu um valor bem interessante depois que ele voltou um pouco, tá? E aí ele voltou tanto que até fechou o gap. Então, onde é que o VIX está? No suporte da média de 20. E aonde que o MACD está, ele já deu compra, né? E a compra para quem que é? Porque em cima a gente vê o VIX e embaixo, a linha azul, a gente vê o SP500. Então, esse MACD, ele tá dando compra para o VIX. E agora a gente tá aqui com o medo aumentando, indo para a reunião do FOMC, tá? Isso aí não é bom. E olha só que interessante, se você forçar o olho, você vai ver aqui que a gente tem até um ombro cabeça-ombro invertido pro VIX. Daí, quando romper esse ombro cabeça-ombro do VIX e o medo for aumentar, a gente vai retestar as máximas desse canal aqui de baixa. E como que a gente faz isso? Você basicamente projeta o tamanho da cabeça, né? Então, aí você coloca aqui esse esperado para cima e aí a gente vai acabar testando a máxima das máximas se romper aqui esse ombro cabeça-ombro invertido. Isso é o topo anterior. Nós vamos retestar o topo anterior. Vamos analisar os gaps do VIX anteriormente aqui. O legal é que em agosto a gente teve também um gap no VIX importante. E olha o SP500 ali em agosto, o que ele fez? Ele fez um topo, aí depois ele fez um rallyzinho, uma tentativa de recuperar alguma coisa e aí falhou, né? E foi esse movimento fake de rally que produziu aquele gap no VIX. Porque foi só o VIX fechar o gap que aí ele continuou subindo. E aí o SP500 continuou vendido, né? E foi todo o movimento de queda que a gente viu até achar o fundo ali em outubro. E a pergunta que fica é, e agora? Será que agora não vai acontecer a mesma coisa? O SP500, ele fez o topo aqui, tá? Aí caiu o mercado e agora ele tá fazendo uma tentativa de rally para vencer o topo anterior. Exatamente quando o VIX fecha o gap. E agora? Será que o rally de queda do SPY aqui em azul não vai continuar, né? E aí o VIX ele continua a subida dele lá para testar os 35. Eu acho muito provável isso aqui de acontecer. Próxima resistência do VIX vai ser a média de 50 ali, tá? E a média de 200, tá? Que é essa azul mais forte. A gente ainda pode ver $10 aqui de movimento, e isso aqui pode ser bastante significativo. E detalhe, até o final da semana, né? Então, essa semana aqui promete. Essa decisão da taxa de juros do Fed, promete ainda mais. Vamos dar uma olhada aqui no Dow Jones, né? Que tá ali em cima. Embaixo ali nós vemos o Dow Jones de transportes. E é bem nítida
aqui essa diferença que tem entre esses dois gráficos, porque os índices não estão confirmando o preço, e essa é a teoria de Dow. Então, em cima, a gente já vê ali um Dow super ralizão aqui, né? Querendo passar as máximas, só que olha o Dow Transporte. O Dow Transporte não está comprando absolutamente nada desse rally. Inclusive, ele não conseguiu nem vencer o topo anterior. Detalhe no canto inferior ali no MACD que já deu venda, tá? Então, o que a gente está vendo aqui é topos mais baixos aqui para o Dow Transportes, que não está confirmando o achado do Dow Industrial que está em cima, que tem topos mais altos. Pela teoria de Dow, essa divergência ela é bearish, é uma divergência de baixa e sempre resulta em queda significativa, até então que seja cancelada. Semana passada esse movimento já tinha começado, só que essa semana está tentando recuperar alguma coisa. E aí a pergunta que fica é, e aí, como é que vai ser semana que vem? É interessante ver aqui que toda vez que o MACD ele cruza para baixo, o movimento normalmente ele tenta fazer um ralizinho de alta, né, para tentar compensar, e aí depois cai. Eu vou mostrar um outro índice para vocês aqui, é o dos semicondutores, tá? SMH. Então, os semicondutores nos últimos 7 anos têm sido as ações de melhor performance de todas aqui do SP500. Então, eles são bem importantes da gente ver. Ele é importante para a gente ver a saúde da economia. E vamos dar uma olhadinha, ver se as pessoas estão afim de tomar risco ou não. De novo, aqui os semicondutores também têm um topo triplo. Isso aqui tudo é cara de consolidação com distribuição. Bateu na resistência, vende. Bateu na resistência, vende. E onde que nós estamos agora? Batendo na resistência. Aqui é um ponto de felicidade dos vendidos. O MACD também já deu venda. E aqui a gente pode ter essa consolidação indo para baixo. E aí, conforme a reversão do gráfico, vai gerar até uma bandeira de baixo, que ainda está em formação, mas é isso aí que deve ser o que está acontecendo. E isso aconteceu no passado. Vamos ver aqui o que aconteceu lá em junho, né? Deu essa bandeira e rompeu para baixo. Olha aqui, topo duplo que aconteceu ali em setembro, também rompeu para baixo. E agora a gente tem essa consolidação com um topo triplo em formação. O MACD, inclusive, ele já aponta, né? Você vê que ele já está em tendência aqui, apontando para baixo. E se os semicondutores realmente romperem para baixo, aí os índices caem com força, né? Vamos falar um pouquinho agora do dólar. Na cena, nos últimos capítulos, a gente viu aqui o dólar com essa cunha descendente. Ora, a cunha descendente, ela rompe para cima. Só que quando o dólar rompe para cima, não há vida, tá? Quando o dólar, ele fica forte, porque todo o mercado cai, particularmente o oil, porque o oil, ele é precificado em dólar. Então, existe uma correlação não imediata, mas existe com os índices americanos, né? E você vê ali que o MACD já tá dando compra aqui, né? E aí é só o Fed começar a falar que vai ter que subir a taxa de juros e que vai acontecer agora já este ano e que não vai ser ano que vem, pronto. Aí o dólar sobe, aí vai ser o caos, né, gente? Porque aí o mercado todo vem abaixo, particularmente ouro. E não, nada se salva quando o dólar sobe, gente. É um horror, sinceramente, né? Antigamente só o net gas subia junto com o dólar. Agora tá tão estranho que até o net gas tá caindo, apesar do inverno, que o gás natural deveria estar subindo e bastante agora, né, nesse momento. Mas não é isso que a gente tá vendo. Por isso que é importante a gente falar sobre o rendimento da renda fixa americana, daqueles bonds de 10 anos. Vamos falar aqui sobre o rendimento, né, o US 10Y. Vamos falar aqui sobre os rendimentos dos 10 anos dos bonds. Força o olho um pouquinho, você vai ver que tem um ombro, cabeça, ombro invertido aqui em formação. E nota que o MACD já está dando compra também aqui nesses 10 anos. Portanto, isso aqui é uma divergência de alta. Então, é muito provável que agora aqui nessa reunião do Fed, a gente veja esse momento aqui importante onde os 10 anos podem vir testar exatamente a média de 50 aqui nos 3,9. O problema é que esses 10 anos, quando a renda fixa começa a subir bastante, aí ferra tudo, né? Porque as valuations das empresas, elas detonam, cai tudo, né? Não tem vida quando os 10 anos começam a subir. Por quê? Porque significa que as pessoas estão indo para renda fixa, né, gente? Se as pessoas estão indo para renda fixa e o rendimento aqui começa da renda fixa a subir, tá? Então, o resto tudo fica ruim. Vamos falar agora do gráfico aqui, do percentual das ações que estão fazendo trade aqui com preços acima da média de 50 períodos. E essas ações são aquelas ações do SP500. É muito semelhante, tá?
ao outro gráfico que eu costumo mostrar para vocês da acima da média de 200. É que esse aqui dá uma visão mais de curto prazo, mas ambos são considerados aqui o Breadth Indicator, né, o indicador da respiração do mercado para saber se o mercado está vivo, que as ações que estão em tendência de alta, elas têm que pelo menos ficar acima, né, da média de 50, idealmente acima da média de 200, né. Então, o que a gente está vendo agora está muito parecido com o que a gente viu ali em agosto, né? Que foi exatamente o que eu falei ontem. Se você não assistiu o Market News de ontem, dê uma assistida lá porque está muito legal. E nós atingimos os mesmos níveis ali de agosto, aonde fez o topo. Então, se a gente começar com uma venda bem significativa agora, os ganhos vão ser bem significativos, viu? E vamos dar uma olhada aqui no índice do McClelland, né? Onde a gente tem aqui o índice de New York aqui composto, tá? E é o índice do McClelland do volume, né? A gente já viu esse filme antes que tá passando agora, tá? Porque essas linhas de cruzamento aqui do McClelland, toda vez que esse negócio aqui cruza, tá? O mercado, ele tenta fazer um rally de recuperação, que é importante ponto aqui pra gente vender, né? E aí o mercado cai. Então, o que a gente está vendo agora é essa tentativa do rally de fazer recuperação. Só que essas linhas aqui já estão em X, tá? E elas já cruzaram. Estão mostrando que o mercado ele não está mais comprado. Inclusive, se você olhar o oscilador aqui, ele já está vermelhinho, vendido mesmo, né? Olha o passado aqui, ó. É bem isso. Cruza aí a linha, né? Aí o mercado vai para baixo, aí ele faz um rally de pegadinha para cima e aí ele segue vendendo. Foi assim em abril e foi assim em agosto, da mesma maneira. Porque sempre faz o ralizinho, né? Depois que tem o cruzamento ali para baixo, aí falha e cai. E olha aqui, a gente já fez o J agora, né? Mostrando, né, que o mercado caiu, aí ele faz aquele ralizinho de tentativa, né, de pegadinha, que por sinal aconteceu ontem. E agora é se preparar para a continuação do rally para baixo. Se a gente olhar aqui no índice do medo e ganância, nós estamos ainda na ganância, com o market momento mostrando o mercado tentando fazer alguma coisa de novas máximas, mas sem muito sucesso aqui. Olha ali a força das ações, mostrando que nós estamos num ponto bastante alto aqui de extrema ganância. O respirador do mercado, né, o Stock Price Breadth, mostrando que a gente bateu ali a extrema ganância e já está caindo bem ali. Olha aí a relação put-call, as pessoas estão comprando cada vez mais puts, fazendo fundos mais altos. Olha o VIX aqui, a Market Volatility, né? O VIX está testando a média de 50 e aí ele vai prosseguir para cima se ele conseguir fazer esse rompimento aí. Olha, Safe Haven Demand, né? Que isso aqui basicamente é a diferença ações menos bonds. Se a gente vê isso daqui subindo, significa que as pessoas estão na bolsa de valores. Se isso aqui cair, né, porque é a diferença, então as pessoas estão fugindo da bolsa de valores. E olha ali, o negócio está caindo. Então as pessoas não estão querendo saber de bolsa de valores aqui. Nós estamos entrando em fear, no medo. Por quê? Porque a renda fixa começou a ter uma performance melhor do que o mercado de ações. E finalmente, o Junk Bond Demand, né, que são aquela renda fixa de maior risco, tá? Então, quando a pessoa tá com um apetite para o risco, isso aqui sobe, né? Porque o mercado tá começando a ficar bem bullish. E olha lá, o negócio tá caindo, né? Então, a gente tá aqui na ganância e tá caindo. As pessoas querem renda fixa, mas querem renda fixa sem risco, não com risco, né? O que as pessoas estão querendo agora, no final do ano, é segurança, gente, não é risco. Então, agora, olho no calendário, 2 horas da tarde, 4 horas aqui do Brasil, tá? Então, vai ter a reunião do FOMC, da decisão dos juros americanos, que vai definir 2023, e é onde o mercado americano vai. Todos os outros mercados vão atrás, inclusive o brasileiro, né? Então, aqui, ó, 2h30 da tarde, tá? Portanto, 4h30 do Brasil, os caras do Fed começam a falar. E aí vem aquela correria de volatilidade maluca e insana. Os movimentos devem ser bem violentos, gente. Fique pensando se você realmente quer operar essa confusão toda aqui, né? Ou deixa decidir ali, aí depois você pensa o que vai fazer, né? Porque é mais fácil quando a gente sabe da decisão e aí a gente toma conduta melhor. Na quinta só tem alguns dados de venda, tá? Mas assim, nada importante. E detalhe para sexta-feira também, porque sexta-feira a gente tem o PMI, né? Então, esse PMI aqui é bastante importante, mas não tão importante quanto a decisão do ano da reunião do Fed, que acontece hoje aqui, né? Nessa quarta-feira, 14 de dezembro.
Detalhe para os estoques de petróleo que já aconteceram ontem, né? Ontem a gente teve a APE e agora, quarta-feira, aqui a gente vai ter a EIA, que é a reunião mais importante do ano, tá? De petróleo, gente. O petróleo tá muito ruim. Ruim, pá, dedéu. É impressionante como a APE ontem veio bearish, tá? Nós estamos com um problema aí muito importante de supply no oil, né? E é um assunto meio complexo, não vou querer entrar agora para vocês, mas só para vocês entenderem, tem um negócio muito grande pegando com a OPEC, e a OPEC precisa fazer alguma coisa. Se a OPEC não fizer nada, tá? E ainda se fizer, o oil cai, tá? Se fizer errado, o oil cai mais, né? É difícil eu enxergar um cenário aqui onde o oil suba, gente. E a coitada da Petrobras só apanha por causa das loucuras que estão acontecendo de decisões aqui no Brasil que, cara, não tem condição, né? Querer botar, né, bandido como CEO. Mas, enfim, é o que está acontecendo no Brasil. Então, aí os rendimentos esperados, né, só diminuem, né? Então, nós estamos numa situação muito terrível. O mais importante agora é a gente esperar a decisão de juros do Fed, porque isso aqui vai definir 2023. Qual que é a direção? Não adianta olhar gráfico sem saber a decisão de juros, porque tudo começa com os juros. Juros altos, bolsa cai. Juros baixos, bolsa sobe. Então, quais são os juros? A gente precisa saber. Dependendo do que o Fed falar, a gente vai ter a confirmação desse topo duplo. E aí, se acontecer alguma coisa muito miraculosa, aí a gente sobe isso aí tudo invalidado. O problema é que todos os meus indicadores apontam para baixo, né? Então, quando a gente tem essa unanimidade é uma certeza incerta, mas a gente tem que trabalhar com probabilidades, né, gente? É provável que hoje a gente tenha muita volatilidade. Fique como espectador para tomar a melhor decisão na hora certa. Quando o cara é sniper, né, o atirador, a maior parte do tempo o cara fica esperando, observando as coisas. Ele não fica dando tiro de metralhadora para ver o que pega, porque senão aí os caras olham ele e daí todo mundo descobre, né? Não funciona. Então, você tem que esperar o momento certo. E pergunte-se de novo se aqui é o momento certo para você operar bem no dia do Fed, que é um dia muito insano. E eu sugiro a todos vocês que não operem, observem, e aí a gente vai ver o que vai acontecer em breve, porque hoje o dia vai estar muito legal. Fiquem na paz aí. É isso que eu tinha para colocar para vocês. Muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.